E aqui pode ter tido pouco plantio, vamos dizer assim, ou a pessoa até queria você, até plantou ali e percebeu, mas não teve a atitude em si, né? E percebeu que à medida que o tempo foi passando, esse sentimento não diminuiu, ele aumentou. Sagitário, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse canal Raiz Legítimo de Sagitário. Tu é sagitariano, gata e gata? Então faz aquele favorzinho, puxa pro ladinho, like esse vídeo, curte, comenta, compartilha, me fala seu causo, que eu adoro saber. E não mais, Sagitário, tá aqui para você as informações. Vamos saber o babado de hoje com o taráculo. Universo, por favor, o que o Sagitário precisa saber? Sete de ouros. Dez de copas, eita. Rei de ouros, eita. Eita! Seis de aproximação. Sagitário, olha só. Demorou. Não foi? Conta pra mim. Foi aquele lento, pensando, analisando. Ficou ali um tempo olhando, né, para essas moedinhas, analisando se te entregava o ouro ou não, analisando se queria com você ou não, analisando se ia fazer ou não. Ficou ali, né, Sagitário? No modo analítico, no modo... Nem, na verdade, Sagitário, eu nem sinto análise, né? Porque a gente tá falando de sete de ouros. Eu sinto aqui que a pessoa... Porque assim, para colher... Conta pra mim se não é verdade. Para colher, você tem que plantar. Certo? Para colher, você tem que plantar. E aqui pode ter tido pouco plantio, vamos dizer assim, ou a pessoa até queria você, até plantou ali e percebeu, mas não teve a atitude em si, né? E percebeu que à medida que o tempo foi passando, esse sentimento não diminuiu, ele aumentou. 10 de copas. Um sentimento que aumenta. E agora, ele tá atitude rei de ouros. O rei de ouros pode ser lento? 6 de espadas. 6 de espadas em alguns decks é o navio. Navio é lento. Não é como um carro, não é como um avião. O mais lento dos transportes é o navio. Ou seja, ele vinha devagar. Não é dizer que ele não estava vendo. Titio, nada está acontecendo. Não é dizer que ele não estivesse vindo. Ele estava vindo devagar. Estava analisando o terreno. Podia estar fazendo testezinho, teste, some, aproxima, o famoso morde-a-sopra, sabe? Tô estudando tudo isso agora, Sagitário babado. Então, tava fazendo os testezinhos, né? Vinha, sumia, para testar o terreno, para saber se valia a pena, porque o rei de ouros é isso, né? Para saber se realmente valia a pena um investimento. E enquanto isso, o amor foi crescendo. Enquanto isso, o amor foi crescendo. Enquanto isso, o amor foi crescendo. Então vamos ver, Sagitário. O que mais Sagitário precisa saber? Pagem de paus. A lua. Gente, é impressionante as cartas. Impressionante. Ele não queria agir por impulso. Ele entendeu que ali, com você, nessa conexão, tem investimento, sabe? Tem
era o solo que ele queria plantar. Mas ele não queria agir por impulso. Pajem de paus com a lua. Entendeu? Não queria, agir por agir. Ele estava estudando o terreno primeiro. Que isso é o 7 de ouros. O 7 de ouros é você colher o que você plantou. Para plantar, você tem que preparar a terra. Então ele fez tudo pacientemente. Plantou a terra, regou, fez um teste, 2 testes, 3 testes, 4 testes, 5 testes. Entendeu, Sagitário? Para saber se valia a pena investir em você. Rei de ouro, Sagitário. Titia, eu não concordo com isso, tá fazendo um joguinho. Rei de ouro, Sagitário. Rei de ouros. Rei de ouros, ele não investe naquilo que ele não tem certeza que deve investir. O que mais, Sagitário, precisa saber? O que eu faço, titia, com esse ser de luz? Cuida de você, que é isso que o Rei de Ouros quer. O Rei de Ouros olha para alguém. Se você tá lidando com o Rei de Ouros, ele não quer sua ansiedade, o seu desespero em que ele assuma você. Ele quer saber se você tem uma vida onde ele pode entrar. Porque ele já construiu a dele e ele não quer ver o império dele arruinado. A vida dele arruinada. Então, com você, é o mesmo. Ou seja, faça a sua vida acontecer. É nisso que o Rei de Ouros foca quando ele está interessado em alguém. Pega esse manto. O que mais Sagitário precisa saber? Você está lidando aí com uma pessoa que tem uma certa riqueza. Independente dessa riqueza que seja, né? Cada um entende riqueza de um jeito. E eu já vi situações bem pertinho isso acontecer. O cara podia ter muito dinheiro, né? Consulentes, inclusive, meus que eu já lidei, já vi essa situação de perto. O cara podia ter muito dinheiro. Se ele tem isso, certamente as pessoas estão ali, né? Em cima. Aí você vai e fica lá paparicando, isso não tá te fazendo ser um diferencial para aquela pessoa, entendeu? Porque não é isso que o Rei de Ouros quer, entende? Deu para entender? Ele quer observar, por isso que ele testa. Ah, a titia tá fazendo joguinho, não. Ele tá querendo conhecer se você tem seus limites, se você sabe se valorizar, se você sabe dizer não. Isso é natural, é natureza humana. Você não entra nos relacionamentos, em nenhum relacionamento caindo de cabeça, correndo o risco de botar tudo a perder. Se você faz isso, você não tem aquele equilíbrio emocional que precisa ter para viver um relacionamento saudável. O nome disso é relacionamento tóxico, narcisista, onde alguém é dependente, onde alguém tira a liberdade do outro. Não é isso que ninguém quer, né? Pelo menos não deveria. Vamos lá. O que mais a Sagitário precisa saber? Ó, 5 de espadas e 5 de ouros. Tá vendo aqui? Ah, olha só que interessante. Ele não quis agir por impulso. Mas ele pode ter levado muito tempo. Aqui a gente falou abriu falando de tempo, né? 7 de ouros é tempo, gente. Aqui, ó, é uma conexão que vocês têm de 1 ano para cima. Não é assim, chegou agora, titia, não. É gente que já tá aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem uma definição. Por quê? Porque o Rei de Ouros foi tão lento, tão lento, tão lento. Foi tão lento. Entendeu? Foi tão lento que agora sente que pode ter perdido o tempo. E tá sentindo, sabe, que por mais que ele seja rico, e olha só, a gente tá falando de riqueza, por mais que ele seja rico, não ter isso com você tá deixando ele pobre, carente, triste. Tá tristinho, bebê? Tá. Entendeu, Sagitário? É isso. É essa, tipo assim, eu tenho tudo. Eu sempre lidei com as relações assim para darem certo. Mas com o Sagitário é diferente. E eu perdi a mão e agora eu tô perdendo o Sagitário. É isso aqui. Eu não quis agir por impulso, mas também fiquei parado no tempo. O que mais Sagitário precisa saber? Muito interessante. Ó, exatamente.
8 de copas, as da verdade. Então aqui o ser de luz pode até ter visto, enquanto ele estava tentando não agir por impulso, ele estava se afastando do sentimento, tentando manter o controle, as da verdade, tentando manter o controle. Só que ao mesmo tempo pode ter afastado você também. Ao mesmo tempo pode ter causado aquilo que ele não queria, o seu afastamento, o sol. O que mais Sagitário precisa saber? Rainha de Copas, exatamente, olha. Ele percebeu que ficar na lua, ou seja, no mistério, na indecisão, no oculto, sem decidir, sem falar, sem fazer uma proposta, é quase até de certa forma, porque o Rei de Ouros ele constrói tudo que ele quer na vida. Então ele está sentindo um pouco que o fato dele ter tentado governar essa situação da mesma forma como ele, vamos dizer assim, governa o restante da vida, que sempre deu certo, mas fazer esse governo, né, tentar governar a situação, fazer joguinho, manipular ali, né? Não é manipular, você entendeu, né? Fazer esses testes, testar a água, vir devagar. Ele se sente derrotado agora. Por quê? Porque o que adiantou se o Sol, Sagitário, pode estar se afastando de mim, Rainha de Copas? Então ele sente um pouco disso, Sagitário. Ele sente que pode ter perdido aqui um pouco dessa... Ó, você não esperou. Tipo assim, o rei queria fazer teste, né? O rei queria, vamos ver. E você disse assim, não, eu sei do meu valor. E Sagitário, esse é o posicionamento. Por isso que eu falo. Eu estava falando, né, sobre o Rei de Ouros. Quando você lida com o Rei de Ouros, ficar lá mostrando, paparicando, é o que todo mundo faz. Quando você sabe do seu valor, você vira e fala assim, olha, eu sei do meu valor. Você me quer? Eu te quero também. Mas eu não aceito esse tipo de atitude comigo. Eu não aceito que você fique me testando. Eu sei quem eu sou. Esse é o posicionamento de uma, inclusive, rainha de ouros que não saiu aqui. Mas você saiu na energia do 9 de ouros. Alguém que se basta, alguém que se valoriza. Então eu não vou aceitar. É isso, sabe, Sagitário? Eu não vou aceitar. Você não vai aceitar seus testes, não vou aceitar a sua migalha, né, carente aqui, né? Não vou aceitar sua migalha porque você acha que precisa me medir para ver se eu sou ou não sou. Foda-se. Entendeu, Sagitário? É um grande foda-se. O que mais Sagitário precisa saber? Rei da frieza. Página de copas, eu entendi. E que mais? Rapaz do céu. O imperador, nas 3 leituras que eu fiz nessa sequência, tá saindo com mais uma carta depois. O imperador e a rainha da frieza dessa vez. Tô chocada. Ou seja, você mostrou pro imperador o devido lugar dele. Ah lá, rainha da frieza. Você quer ser imperador? Eu sei ser rainha da frieza. E é isso aqui, ó. Esse rei da frieza aqui tá falando o quê? Ele quis manter tudo sob controle. E você mostrou também que eu também sei ser controlada. Ou controlado. Você quer ser frio? Eu também sei ser fria. Você quer fazer joguinho? Eu também sei fazer joguinho. Você quer brincar? Eu também sei brincar. Quer brincar comigo? Vamos brincar. E aí a pessoa começou a sentir que não, né? Tem que levar Sagitário a sério. A coisa aqui tá... Sagitário tá ali, ó. Comigo. Não vai aceitar, não. Então vem uma copinha aí. Por que é uma copinha? Titia, não quero. Preste atenção. Essa copinha é o que tá me falando aqui. O Rei de Ouros, ele não é maduro nesse quesito. Ele lida com as relações amorosas do mesmo jeito que ele lida com o dinheiro dele. Vamos dizer assim, entendeu? Do mesmo jeito que ele construiu o império dele. Só que ele entendeu, não dá. Não dá. Porque senão eu tomo na tarraqueta com Sagitário. E aí, agora o que acontece, Sagitário? Touro. Tô falando de signo já. O que acontece? Ele vem agora trazendo essa copinha para você, por quê?
Porque ele vai ter que construir o que é se relacionar com você de uma forma diferente, que ele não saberia fazer, porque tudo que ele fez na vida foi lidar no amor do mesmo jeito que ele lida com dinheiro. Deu para entender, Sagitário? Nos negócios. E aí ele vai ter que trazer essa copinha para começar a aprender como se relacionar com você, como viver, entendeu? Uma conexão com você. Que é uma rainha de copas aqui, né, Sagitário? Mas sabe ser fria se precisar. Rainha da frieza aqui, né, Sagitário? Muito bem. Signos fortes, agora sim, dessa leitura. Nós temos touro, peixes, aquário. Aquário tá forte, touro tá forte. Peixes tá forte, nossa. Peixes tá forte, é o mais forte hoje. Áries e... tá aqui, né, Sagitário, aquele que começa com V. Me conta, que eu quero saber, no mais você já sabe. Eu e você aqui todo santo dia de conchinha. Um beijo grande, até a próxima. Fui.